Governo Trump completa 100 dias e prepara orçamento para 2026 com foco na defesa e segurança interna. PIB americano tem queda no primeiro trimestre do ano e presidente culpa Joe Biden por baixa na economia. Elon Musk admite que cortes de gastos não atingiram o objetivo e pode deixar cargo com metas a cumprir. Você vai ver também, no Canadá, Mark Carney vence eleições e fica como premier em virada histórica dos liberais. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente começa a edição dessa semana do JP Internacional falando dos 100 dias do governo Donald Trump, que mais pareceram 100 anos, né? De 20 de janeiro até agora, a Casa Branca viveu dias repletos de emoção e muita notícia. Teve propostas de tomada da faixa de Gaza, tomada da Groenlândia, mudança do nome do Golfo do México, discussão com Volodymyr Zelensky no Salão Oval, briga com as universidades, deportações em massa para El Salvador, guerra tarifária. A gente podia escolher várias formas de contar o que foram esses 100 dias do governo Trump até agora. E aí a gente escolheu ir pelos números, e eles falam por si só. A gente trouxe uma arte para ver exatamente como foram alguns números do governo Trump nesses primeiros 100 dias, pouco mais de 3 meses de governo até agora. E a gente começa com uma chuva de ordens executivas. Foram 142 assinadas até agora, de todos os tipos, até mesmo para tratar da pressão dos chuveiros lá nos Estados Unidos. Dessas 142 ordens executivas, 37 foram só na primeira semana. E esse número aqui é muito mais do que qualquer outro presidente na história recente dos Estados Unidos. Quem mais chegou perto disso foi o presidente Franklin Delano Roosevelt, que assumiu em 1933, ficou no cargo até morrer em 1945 e assinou 99 ordens executivas, bem menos do que Trump. Mas se Trump assinou isso tudo de ordens executivas, por outro lado, só 5 projetos de lei foram aprovados no Congresso e depois promulgados por Trump, incluindo um que já tinha sido votado antes dele assumir a Casa Branca. Trump tem o pior recorde da série histórica, que era do presidente George W. Bush em 2001, com 7, e bem abaixo do primeiro mandato, quando ele promulgou 28 leis nos 100 primeiros dias. E o que não faltou nesse governo até agora foram polêmicas. Muitas delas foram parar na justiça. Segundo o portal online Lawfare, pelo menos 258 processos foram abertos contra decisões do presidente, que vão desde casos de imigração até a demissão de funcionários públicos. Muitos desses casos foram parar na Suprema Corte e aí crise institucional instalada no governo. Já o número de imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira dos Estados Unidos teve uma queda brusca, o menor da série histórica que começou no ano de 2000. Entre fevereiro e março desse ano, foram 15.500 casos. Segundo a Agência de Controle Migratório americana, o número é 95% menor do que o registrado no mesmo período para o ano anterior. A promessa de Trump era acabar com a imigração ilegal. É claro que é impossível você levar esse número aqui para o zero. Então ele tem tentado diminuir ao máximo e isso ele tem conseguido. E na média das pesquisas, incluindo a última Reuters Ipsos divulgada nesta semana, a aprovação do governo é de apenas 42%. O número vem em queda desde o início do mandato lá em 20 de janeiro e é o menor para o período de 100 dias para qualquer presidente na história americana. O que mais tem incomodado os americanos aqui? A economia, que Trump prometeu melhorar. Bateu muito em Joe Biden e Kamala Harris na campanha presidencial no ano passado. Mas, por enquanto, o eleitor não tem sentido o resultado, o impacto da política econômica de Trump na pele, principalmente no custo de vida. E não dá para falar do governo Trump sem a gente falar do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que é capitaneado por Elon Musk. Nos 100 primeiros dias de governo, pelo menos 119 mil funcionários públicos foram demitidos em várias agências, incluindo a USAID, que faz trabalhos no mundo todo, e o Departamento de Veteranos Militares, que é um assunto sempre muito caro para o público americano. Muitos desses casos acabaram sendo judicializados e alguns trabalhadores, inclusive, conseguiram retomar os seus cargos. E para falar, inclusive, no DOGE, o departamento pode passar por mudanças nas próximas semanas. Elon Musk anunciou que deve deixar o cargo nos próximos meses, ter uma participação menor no governo. E isso pode acontecer
antes de atingir as metas propostas durante a campanha presidencial. É o que a gente confere agora na reportagem da Soraya Lalande. A promessa era ambiciosa. Antes das eleições, em novembro do ano passado, o empresário Elon Musk anunciou que um eventual departamento de eficiência governamental cortaria mais de 2 trilhões de dólares do orçamento federal. De tão ambiciosa, a proposta precisou ser reduzida. Meses depois, Musk falou em cortar 1 trilhão de dólares, o que equivale a menos de 1/6 do orçamento de 2024, que fechou em 6,75 tri. O pano de fundo para isso, segundo o bilionário sul-africano, é acabar com a tirania da burocracia e reduzir a dívida interna de 36 trilhões. Mas a realidade é diferente. Segundo a última atualização do site do Doge, a estimativa atual é que 160 bilhões de dólares foram economizados até o momento, o que representa quase $1.000 por contribuinte. Segundo o departamento, as economias são feitas das mais diferentes formas, incluindo o cancelamento e renegociação de contratos, demissão de funcionários, venda de ativos e o fim de pagamentos impróprios e fraudulentos. Mas apesar de alegar transparência nos cortes, menos de 40% dos valores são justificados individualmente. Em outros casos, o site apresenta inconsistências. O Doge alega ter economizado 8 bilhões no cancelamento de um contrato do ICE, a Agência de Controle de Imigração, que, na verdade, valia 8 milhões de dólares. Os valores corretos foram confirmados pela imprensa norte-americana. Em 100 dias de governo, o total de economias discriminadas é de pouco mais de 60 bilhões. Já as economias com comprovantes não passam dos 35 bilhões. O departamento, porém, prometeu publicar todos os recibos assim que possível, exceto aqueles proibidos por lei. Também em 100 dias de governo, a percepção do público sobre o Doge tem mudado. Apoiado no começo, o projeto começou a perder espaço. Segundo um compilado de pesquisas feitos pelo jornal The New York Times, a maior parte dos americanos acredita que o governo é ineficiente e que o departamento é uma boa ideia. Mas, na contramão, os eleitores também dizem que o trabalho feito até agora não tem sido satisfatório. Na última semana, Elon Musk anunciou que deve deixar o comando do departamento em meio a uma crise na montadora de carros elétricos Tesla. Agora é o tempo quem vai dizer qual foi o impacto de fato da motosserra do empresário na Casa Branca. Para falar mais sobre essa motosserra de Elon Musk e os 100 dias do governo Trump, a gente recebe o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, muito bem-vindo ao JP Internacional. Como sempre, você está aqui com a gente. Queria começar te perguntando o seguinte: essa dificuldade que Elon Musk encontrou para realizar os cortes vai pelo fato de que é difícil enfrentar a burocracia americana? É pelo fato de que é difícil encontrar aonde fazer esses cortes? Ou então ele prometeu algo que ele não pode cumprir? Oi, Fabrício, prazer estar aqui com você mais uma vez. Então, o Elon Musk ele não conseguiu entregar esses cortes bilionários que ele prometeu, porque na prática isso tudo era mais discurso do que um plano real. A ideia inicial era cortar 2 trilhões de dólares do orçamento federal, que, convenhamos, já era uma promessa impossível, né? Só para ter uma ideia, isso representaria quase 1/3 do orçamento total dos Estados Unidos, ou seja, na prática ele teria que desmontar praticamente todo o Estado norte-americano. Então, isso se tornou algo bastante caótico. Eu acho que, no fundo, esse departamento ele nunca foi sobre eficiência fiscal. Ele foi uma operação de aparelhamento político, onde o Musk e os seus aliados tomaram o controle das agências estratégicas, desmontaram órgãos que eles consideravam woke ou até mesmo progressistas demais, e abriram espaço para as próprias empresas dele, como, por exemplo, a SpaceX. A gente observou ao longo dos últimos dias que até mesmo deputados republicanos apresentaram um projeto de defesa
que para a construção daquele Golden Dome, aquele sistema de defesa aéreo norte-americano, e que 27 bilhões de dólares desse projeto, né, que é ainda maior, seriam direcionados para a construção disso, e a SpaceX, junto com outras empresas, encabeçariam esse projeto. Ou seja, no fim das contas, é algo que vem com uma promessa, né, positiva no sentido de enxugar o tamanho do Estado, e de fato tinha muito que ser enxugado, mas que na prática virou algo para o Musk e outras pessoas ali do entorno do Donald Trump irem atrás dos próprios interesses. Agora, Urian, as pesquisas indicam que os americanos entendem que a ideia de um departamento de eficiência governamental é boa, mas que os resultados ainda não são aquilo que o público esperava. Isso quer dizer que o governo pode insistir nessa ideia e ir mais a fundo nos cortes, ou então ele vai deixar simplesmente a ideia morrer, ainda mais agora que tem essa indefinição sobre como vai ficar o futuro de Elon Musk lá na Casa Branca? A gente viu que ele teve resultados ruins na Tesla nesses últimos meses, ele pode passar mais tempo dedicado às empresas dele. Como é que você imagina que vai ser esse futuro para além desses primeiros 100 dias de governo? Esse distanciamento ele já era esperado, não por conta especificamente disso. A gente discutia até mesmo antes, se as pessoas voltarem em algumas das nossas conversas, de que talvez uma possibilidade seria não pelo fato do Elon Musk se tornar impopular dentro do governo, mas pelo fato de possivelmente haver ali uma briga de egos entre Elon Musk e Donald Trump para saber quem iria brilhar mais, né, quem apareceria mais entre os dois. Não foi o caso, né? Aparentemente houve um desgaste ali, tanto do Elon Musk com as suas empresas, até mesmo com conversas nos últimos dias de que grande parte dos acionistas do Tesla estavam pedindo para que ele fosse substituído na empresa para que ela não desvalorizasse ainda mais. Mas fato é que, para avaliar essa impopularidade como um todo do governo Trump, Fabrício, a gente não pode olhar apenas para os cortes que foram feitos e que sim são muito relevantes, mas eu acho que o fator economia, tarifas também acabam influenciando bastante, e aí a gente não tem como diferenciar uma coisa da outra. E aí sai aquela pesquisa também que nós vimos ao longo dos últimos dias, de que mais de 70% dos norte-americanos acham que a economia está estagnada ou que está piorando, e a maioria acredita que as políticas do Trump estão empurrando o país para uma recessão. Ou seja, é um governo que ele, como um todo, e aí não apenas olhando para a parte do departamento do Elon Musk, mas ele tem funcionado como um centro permanente de crises, com brigas com aliados, com tarifas que são impostas, depois há um recuo, são impostas novamente. Então, tudo isso está fazendo com que o Trump ele tente se reposicionar. E esse reposicionamento acontece de diferentes formas, inclusive naquilo que a gente observa como sendo a retirada do Michael Waltz, que era um dos conselheiros de segurança nacional do Donald Trump, dessa posição que agora vai atuar como embaixador dos Estados Unidos na ONU, se for aprovado no Senado. Pois é, e aí você estava falando da questão da popularidade. A gente viu que ele bateu o nível de 42% de popularidade, né, a menor aprovação dele desde que assumiu o governo. E o Donald Trump tem os olhos focados agora para as eleições, as midterms, né, legislativas, em 2026. Se a popularidade dele continuar caindo nesse ritmo que tem caído, a gente vai ver uma eleição difícil para os republicanos, e ele precisa manter a maioria no Congresso, tanto na Câmara dos Representantes quanto também no Senado. Dá para a gente imaginar, Urian, algum tipo de mudança na postura do governo Trump daqui para frente? Talvez um cavalo de pau? Bom, cavalo de pau ele tem dado vários, principalmente na questão das tarifas, quase que diariamente, né? Fala uma coisa, anuncia as tarifas, logo depois volta atrás, diz que vai negociar, que não vai ser bem assim. O que a gente pode esperar de postura diante dos resultados que o governo Trump tem tido até agora? Duas possibilidades. Uma delas seria de que o Donald Trump, de fato, ele pode olhar para esses números e tentar moderar um pouco mais o discurso, que eu não acredito que seja o caso. O que ele está precisando urgentemente é mostrar serviço e, ainda mais, ele precisa que as pessoas sintam algum tipo de melhoria no Estado norte-americano. Acho que apenas apresentar números de imigração não é o suficiente. Então, em relação às tarifas, pode ser
que, por exemplo, que ele dê um passo para trás e repense isso tudo, mas também eu acho que existe a possibilidade dele tentar retomar algo que ele fez logo nos primeiros dias de governo, que isso acho que a gente vai conseguir observar já nos próximos dias, tá? Que é a possibilidade dele começar, de fato, uma nova guerra cultural. Então, se ele não consegue apresentar resultados concretos, como, por exemplo, na economia, o que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, surgir novamente com uma nova pilha de ordens executivas, grande parte sendo judicializada, como a gente viu como foi o caso das primeiras ordens executivas que foram assinadas contra ele, e pode até ser que aí ele até endureça as suas políticas contra a imigração, por exemplo. Então, nesse aspecto aí, teria como objetivo desviar o foco do eleitorado para cortinas de fumaça que seriam criadas por ele mesmo, para que aí ele possivelmente pudesse apresentar soluções. Então, essa é uma possibilidade dele continuar no seu discurso mais radical e fingindo, ou pelo menos mostrando que está entregando algo. Zurian, quando a gente fala aqui de guerra cultural, isso é algo que tem surgido nos Estados Unidos ali, pelo menos desde o segundo mandato do Barack Obama, né? Com aquela história de que o Obama não seria americano, o pessoal, inclusive o próprio Donald Trump, pedindo para o Barack Obama apresentar sua certidão de nascimento para comprovar que ele era nascido nos Estados Unidos e que poderia ser presidente americano. Quer dizer, isso é algo que tem mais de uma década. E a gente sabe que chega uma hora que o próprio público se cansa da guerra cultural, né? Ele não quer mais saber disso, fica algo ali que vai, digamos assim, que não aquece mais tanto o coração do público, do eleitorado. Até onde que ainda tem espaço para isso dentro dos Estados Unidos? Então, quando a gente olha para teorias de populismo, o que foi constatado até hoje? Que sociedades impactadas por traumas coletivos, e o que eu considero traumas coletivos? Não apenas, por exemplo, ali o caso de uma pandemia, ou no caso, pode ser, por exemplo, uma crise econômica. Então, essa sociedade, quando ela vive um trauma, ela fica mais vulnerável a discursos que sejam mais sedutores. Então, eu acho que, até se a gente olhar, por exemplo, para o caso do Canadá, o que aconteceu ultimamente ali, levando em conta as últimas eleições? Era uma população que estava assustada com um discurso que tinha como origem os Estados Unidos, ou seja, o trumpismo, e o que essa sociedade escolheu como alternativa? Voltar ali para um centro, para uma política mais tradicional. Então, eu acho que, de fato, assim, se o Donald Trump ele insistir nesse discurso da guerra cultural sem entregar para a população, isso vai acabar sendo um tiro no pé, porque, de fato, é isso que você falou, a população ela vai ficando cansada com o passar do tempo. E aí, ele, por ser o governo incumbente, ele não vai ter quem culpar a não ser si mesmo. Então, isso pode ser que seja uma situação complicada que ele mesmo esteja criando. Bom, o Urian Fancelli já volta aqui com a gente vai tratar agora de outro assunto, mas ainda lá na América do Norte. O primeiro-ministro canadense Mark Carney vai permanecer no cargo. O líder do Partido Liberal conseguiu uma virada histórica nas eleições desta semana. E agora ele busca um papel de liderança internacional. A Valéria Luizetti traz os detalhes pra gente. 6 de janeiro de 2025, na primeira semana do ano, o então primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou que ia deixar o cargo após 9 anos à frente do governo. Na ocasião, o Partido Liberal estava em plena crise. Governando em minoria desde 2019, Trudeau era questionado pelos próprios correligionários. Os ataques vinham de todos os lados e as causas eram claras: a inflação, o custo de vida e escândalos envolvendo conflitos de interesse nos anos anteriores. Na mesma semana, o Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, figura com mais de 10 pontos de vantagem nas pesquisas de intenção de votos para uma eventual eleição. A vitória da oposição era considerada certa e só um milagre poderia mudar as coisas. Mas às vezes milagres acontecem. No começo de março, o ex-diretor do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, Mark Carney, venceu a disputa para liderar o Partido Liberal e assumiu o cargo de premier.
Dos 10 pontos de desvantagem nas pesquisas em janeiro, os liberais passaram para quase 3 de vantagem sobre os conservadores. A sigla conquistou 17 assentos no parlamento e chegou a 169, apenas 3 a menos do que o necessário para a maioria absoluta. O segredo para a vitória foi além da mudança de lideranças. Durante toda a campanha, Mark Carney contou com um outro fator importante: a briga com Donald Trump. As tarifas aplicadas pelo presidente americano e as declarações sobre uma possível anexação do Canadá aos Estados Unidos não foram bem aceitas pelo público. Pierre Poilievre, que se considera aliado do republicano, foi quem saiu prejudicado, enquanto Carney conseguiu unir o eleitorado. Mesmo sem nunca ter ocupado um cargo político, o primeiro-ministro mostrou experiência e manteve uma postura dura diante das ameaças da Casa Branca. Agora, depois de ser eleito, Carney tem ambições maiores. O novo chefe de Estado canadense tem buscado se posicionar como um líder global, capaz de guiar grupos como o G7 em meio às incertezas geradas por Trump. O primeiro passo ele já deu. O Canadá preside o Bloco das 7 Nações em 2025, o que pode ajudar na tarefa do novo premier, principalmente para fechar novos acordos econômicos e desenvolver a infraestrutura local, que sofre com dependência americana. Internamente, o novo governo tem outras promessas. Carney quer dobrar o número de casas em construção no país para baratear o custo da habitação, além de promover uma reforma tarifária para reduzir o custo de vida. Já os gastos com defesa devem aumentar, passando de 1,4% para 2% do PIB. Tudo isso sem perder o foco no mercado interno e no setor de automóveis. Historicamente, governos de minoria não costumam durar muito no Canadá. Agora, Mark Carney precisa mostrar a mesma mão firme da época de banqueiro para liderar o país nos próximos anos. Urian, uma última pergunta aqui para você. Dos 7 países do G7, o Canadá é o que tem a menor economia, talvez a menor relevância internacional. Mark Carney pode assumir essa postura de líder do bloco e conseguir não isolar os Estados Unidos, mas criar o Canadá para além dessa aliança histórica que eles têm com os americanos? Eu diria, Fabrício, que é um desafio que ele é grande para o Canadá pelo fato do país ser altamente dependente do mercado norte-americano, né? E vice-versa também. Mas eu acho que é um desafio comum a todos esses países que fazem parte do G7 por diferentes questões. Então, se em questões econômicas e até mesmo de segurança o Canadá ele tem uma preocupação grande, isso também acontece com os outros países europeus que se enxergam ali fazendo parte da OTAN junto com os Estados Unidos. Então, a Europa, paralelamente, também está pensando nas próprias soluções. O Mark Carney já deixou claro que ele quer diversificar os seus parceiros comerciais como alternativa a essa forte dependência dos Estados Unidos. Deve fazer isso, deve priorizar, por exemplo, acordos com a União Europeia, acordos com outros países também. Acho até que o Mercosul aí é uma oportunidade a mais também, né? Mas ele já deixou bastante claro que, apesar de adotar um tom bastante firme com o Donald Trump, ele não está fechando a porta para o diálogo com Washington. Pelo contrário, ele já confirmou que ele vai se encontrar com o Donald Trump, mas deixou claro também que vai a Washington quando o governo norte-americano demonstrar que está disposto a ter uma conversa mais séria e respeitosa, algo que não deve acontecer enquanto o Trump continuar com esse discurso dele de chamar os Estados Unidos de 51º estado norte-americano. Então, acho que o que a gente pode esperar, só para concluir, é uma convivência difícil, mas estratégica. Eu não acho que o Carney vai bater de frente o tempo inteiro, mas também ele não vai baixar a cabeça. Ele quer mostrar que o Canadá pode e deve ser tratado como um país soberano, parceiro, mas jamais submisso. Terça-feira, hein, Urian? Tem encontro entre Donald Trump e Mark Carney lá na Casa Branca, aparentemente. Pelo menos foi isso que o Trump anunciou. Vamos ver se isso vai se confirmar mesmo. A gente vai ficar de olho. E aí, semana que vem, a gente vai discutir bastante aqui no JP Internacional. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, Urian. Até a próxima, hein? Até a próxima. Prazer estar aqui. Bom, chegou a hora da gente conferir o que foi destaque nessa semana no Radar Internacional.
Esse mundo tá cheio de notícias, ainda bem que o Radar Internacional não deixa passar nada batido. Vamos conferir o que foi manchete, o que foi destaque ao redor do mundo nesses últimos dias. Começando pelo apagão, que deixou Espanha, Portugal e uma partezinha da França, bem ali na fronteira com a Espanha, sem luz por pelo menos 12 horas. O caso aconteceu na segunda-feira e até agora as autoridades ainda não têm uma explicação para esse blackout. Muita especulação, até ataque cibernético. Isso os governos já descartaram. Pelo menos as vendas de rádio dispararam lá em Madrid. Tragédia no estado de Illinois, viu? Um carro invadiu um acampamento escolar e deixou 4 mortos, incluindo 2 crianças de 7 anos, uma de 8 e um adolescente de 18. Segundo a polícia americana, o motorista não parece ter agido deliberadamente. O caso foi lamentado, inclusive, pelo governador J.B. Pritzker. No relatório anual divulgado na terça-feira, a Anistia Internacional afirmou que Israel comete um genocídio ao vivo na faixa de Gaza. É a segunda vez que a ONG de Direitos Humanos fala em genocídio e destaca os ataques à população civil do território palestino. Vamos virar aqui nossa página? Mike Waltz não é mais assessor de segurança nacional dos Estados Unidos. Bola cantada, né? Ele deixou o cargo quase um mês após o escândalo do Signal Gate, envolvendo mensagens sobre um ataque americano contra os Houthis no Iêmen. A gente lembra, né, que tinha até um jornalista do The Atlantic que foi adicionado por engano nesse grupo. Mas apesar da demissão, Mike Waltz caiu para cima, porque ele deve ser indicado por Trump para o cargo de embaixador dos Estados Unidos na ONU. O Urian Fanseri já havia falado sobre isso, ele precisa da aprovação do Senado. Vamos agora para o Reino Unido, atravessar o Atlântico. Por lá, o Reform UK venceu a disputa por um assento vago no parlamento e confirmou o crescimento na política britânica, para a felicidade de Nigel Farage. A vitória do partido de extrema-direita foi apertada. Apenas 6 votos de diferença sobre os trabalhistas na região onde eles ganharam. E isso acende o alerta no Partido Conservador, que é o mais tradicional da política britânica, o mais tradicional entre a direita por lá. Já no Chile, na última sexta-feira, um terremoto de 7,5 graus de magnitude na escala Richter fez disparar um alerta de tsunami e provocou evacuações no sul do país. O alerta depois foi logo dispensado. O caso aconteceu a pouco mais de 200 quilômetros ao sul da cidade de Puerto Williams e, segundo as autoridades, não deixou vítimas. Agora, vamos conferir o que vai acontecer na semana que vem? Olha, a agenda tá cheia e com muita coisa importante. Começando pelos Estados Unidos. Depois de se declarar inocente no tribunal em Nova York, inacreditável, o rapper P. Diddy vai ser julgado pelos crimes de crime organizado, tráfico sexual e extorsão. O julgamento deve durar 8 semanas e ele pode ser condenado a pelo menos 15 anos de prisão. 15 anos só pelos crimes de tráfico sexual, mais 10 pelos crimes de extorsão, ou seja, pode pegar uma pena longa. O Sean Combs P. Diddy, um nome muito famoso da música mundial. Na quarta-feira, dia 7, começa o conclave para a escolha do novo Papa no Vaticano. Nosso correspondente Luca Bassani vai estar por lá para acompanhar tudo. A gente vai ter um JP Internacional especial nessa cobertura sobre o conclave e a gente vai, enfim, descobrir quem será o sucessor do Papa Francisco. Se confirmar, como aconteceu nos últimos 2 conclaves, que elegeram o Papa Bento XVI lá em 2005 e o Papa Francisco em 2013, ele deve durar cerca de 2 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente espera que seja tudo rápido e que a gente tenha uma definição o quanto antes para acabar com esse mistério. E no dia 8 começa uma trégua temporária entre Rússia e Ucrânia. A pausa unilateral foi anunciada pelo presidente Vladimir Putin nesta semana e deve acontecer em meio à comemoração dos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Tem uma questãozinha aí. Primeiro, a Ucrânia dizendo que se Vladimir Putin quer tanto assim um cessar-fogo, por que esperar até o dia 8? Por que não começar logo? E depois a Rússia dizendo que se a Ucrânia violar esse cessar-fogo, eles vão continuar com os ataques. Tudo isso a gente vai ficar de olho e vamos trazer nas próximas edições do Radar Internacional. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Semana que vem, a gente se encontra no sábado, ao vivo, com uma cobertura especial sobre o conclave lá no Vaticano. Luca Bassani, direto da Praça de São Pedro. A gente se vê, então, também ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.